Belém da COP30. Quem te convida para vir para esta Belém fantástica hoje comigo é o Jader Barbalho Fontinelli Filho. Até 2022 ele presidiu o grupo RBA e atualmente ele ainda é presidente do MDB aqui do Pará, do MDB estadual. Só que hoje, há 10 meses, ele figura entre os principais nomes, os principais ministros do governo Lula. Isso porque ele lidera uma pasta importantíssima responsável por programas que são emblemáticos da gestão do atual presidente, como, por exemplo, o Minha Casa, Minha Vida. Eu vou conversar com o Jader Filho. Jader, bem, muito obrigada por ter topado. A gente estava aqui tentando essa agenda disputadíssima do nosso ministro e conseguimos. Quero te agradecer por disponibilizar o teu tempo. Agora, quero começar falando de uma coisa importantíssima que eu acho que é uma dúvida de todo mundo. O senhor cresceu dentro de uma casa com essa dinâmica política, né? Uma mãe política, um pai político, um irmão político com uma carreira política desde muito novo. Mas tu estavas sempre ali no âmbito da administração, da gestão de um grupo de comunicação, já, como eu bem citei aqui, presidente do MDB, mas assim, não era uma figura política pública. E de repente, tu fostes o nome, né, anunciado para presidir uma das pastas mais importantes do governo Lula. Então assim, tu não fostes vereador primeiro, né? Tu caístes nessa pauta, nessa pasta, que é importantíssima, e hoje o teu nome é falado em todos os telejornais e cobrado muito em função de todos os desafios estruturais desse país, sobretudo da Amazônia. Fala pra gente como é que está sendo isso na tua vida. Mari, primeiro eu quero agradecer vocês por esse momento, a gente poder estar aqui discutindo um tema tão importante para nós, que eu considero que foi eu considero que nós vamos ter dois momentos para a nossa cidade. O que vem antes da COP30 e depois da COP30. Então eu primeiro quero parabenizar vocês por estarem levantando uma pauta tão importante. Antes de eu falar um pouquinho disso, eu quero te contar uma coisa, Mari. Eu estava lá no Ministério, isso logo no início, e aí começou essa pauta, porque como o Ministério das Cidades é um ministério que cuida da infraestrutura dentro das cidades, dentro dos centros urbanos, que fora dos centros urbanos quem cuida é o Ministério da Integração, que é do ministro Valdez, que é um paraense como nós, enfim, lá de Gurupá. Um técnico disse assim para mim: ministro, vocês de Belém, vocês do Pará, vocês têm que agarrar essa oportunidade da COP com todas as forças. Ministro, eu estava aqui quando o Rio de Janeiro foi escolhido para as Olimpíadas. E o que a gente formulou, o que a gente discutiu de infraestrutura para o Rio, foi o legado que ficou para o Rio depois das Olimpíadas. E esse legado que vai ficar para vocês depois da COP. Então nós, Mari, a gente precisa entender que a COP ela vai deixar diversos legados para nós. Diversos legados. Legados de infraestrutura, como, por exemplo, as vias todas que nós estamos discutindo dentro do Ministério. Isso vai dar infraestrutura para a nossa cidade. Como as obras que o governo do Estado, o governador Helder está fazendo, como o Parque da Cidade, a nova etapa do Porto Futuro. Por exemplo, o Parque Linear, que nós inclusive já liberamos recurso lá para a Prefeitura de Belém, do canal de São Joaquim, ou o Parque Linear da DOCA, que é um sonho de todos nós. O projeto é belíssimo, belíssimo, né? Eu acho que lindo. todo mundo está sonhando de ver esse projeto saindo do papel. Então eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu acho que tem muita gente que não sabe, nós aqui da nossa cidade não sabe a importância e o que isso vai deixar. Não vai ser as 2 semanas da COP, isso vai ser importante para nós, porque isso vai dar visibilidade para a nossa cidade sobre o aspecto do turismo, vai botar Belém no centro do mundo. Nossa, a gente anda de Uber e já escuta Belém, os motoristas falando mas é importante, na Mari, é importante a gente, como jornalista, falar e dizer o seguinte: Belém vai ser o centro do mundo. Belém, eu vou repetir isso, Belém vai ser o centro do mundo. Então é importante a gente, como paraense, como de Belém, o belenense poder se apropriar disso. E, obviamente, o que fica para depois. Mas falando você me perguntou, primeiro, eu venho de uma família de políticos,
O meu avô era político, meu pai político, minha mãe, enfim, vem da política estudantil, lá da Juventude Católica do saudoso padre Raul. Meu pai e minha mãe se encontram lá na Juventude Católica e a partir daí, lutando contra a ditadura. Meu avô foi cassado em 64. Então, nós temos uma trajetória política que vem lá da resistência, lá do MDB, na luta contra a ditadura. E então, desde que saio do ventre da minha mãe, em 76, eu já estava... A nossa casa sempre respirou política. Mas tinha um lado, que era o lado do jornalismo, que também vem do meu avô, do velho Laércio. Que inclusive é fundador do Grupo RBA. Não, ele é fundador do Diário. Do Diário, Mas antes disso, Mari, só não sei se poucas pessoas sabem disso, meu avô foi o fundador do Liberal. Não sabia dessa informação. Meu avô é fundador do Liberal. Porque o Liberal era, antes do velho Rômulo assumir o Liberal era um jornal do PSD, do partido do meu avô. Era o Jornal da Resistência, o jornal do PSD, que era o partido do General Barata. Então, aquele era lá em cima, lá estava o Liberal, e embaixo um órgão do PSD. Então, para você entender, quer dizer, isso, o meu avô, a minha família traz a trajetória do jornalismo. E aí, quando eu entro lá em 94... Explicado por que vocês são exímios comunicadores. Vindo lá desde lá do meu avô, na época o meu avô estava à frente dos veículos de comunicação. E aí eu estava fazendo nessa época o curso de administração, e aí o meu pai diz assim, você vai ajudar seu avô à frente lá enfim, à frente do Diário do Pará especificamente. Você tinha quantos anos nessa época? 94, acho que eu tinha 17 para 18 anos, eu acho que é isso, se eu não estou fazendo a conta errada. 17 para 18 anos. Mas era um moleque ainda, Sim, né? Claro, total. Mas ali tinha um entusiasmo muito grande, Mari. Acho que isso foi bacana, assim, porque primeiro o meu pai, ele falava muito, meu pai tinha lido a biografia do Roberto Marinho. E ele falava muito para mim, eu me lembro como se fosse hoje, que a gente, para poder entender a empresa, a gente precisava passar por cada um dos aspectos da empresa. E quando e ele falava muito isso, que o Roberto Marinho, ele tinha passado por todas as etapas de produção do Jornal o Globo. E o papai queria muito isso, queria que eu fizesse isso. Então eu comecei na circulação. Então, pra você ter uma ideia, Mari, eu distribuí jornal. Não que eu precisasse distribuir jornal, mas eu queria entender o que era aquilo. Então eu me lembro, eu tinha na época eu tinha um Gol, e eu pegava assim no meu Gol, assim, eu tinha atrás assim, eu pegava os jornais assim, eu botava assim nos jornais, e aí eu tive uma 94, ideia... era aquele golzinho quadradinho, Quadradinho, né? exatamente. Tá. E aí eu sempre desde muito jovem assim, Mário, eu quis sempre ser muito independente. Então eu queria comprar o meu carro, aquela coisa a partir do meu, eu sempre quis ter essa coisa assim de não, eu quero fazer a minha trajetória, eu quero seguir a minha vida. E aí eu pegava o jornal, botava assim atrás do carro. E aí, Mari, eu tive uma ideia que é o seguinte, poxa, essas pessoas, os caras adoravam dar camisa. Então a gente fazia uma camisa assim bonita, assim, estilizada do Diário do Pará. E aí eu dizia assim pro jornaleiro, assim, o jornaleiro não queria pegar o diário, porque ele achava que pesava. Então ele ficava na mão, nas duas mãos com o Liberal, e ele disse assim, cara, tu tem duas mãos, pô, bota uma mão aí, bota o diário na outra mão aí. Ele disse, não vou botar. Eu disse, pô, bota aí, cara. Assim, pô, vamos fazer um combinado? Se tu ficar com o diário aqui, eu vou dar uma volta, se o diário estiver na mão, eu te arrumo uma camisa do diário, pronto. E aí eu, sabe aquela coisa assim, tinha aquela coisa de negociar com o cara. Marketing, né? Marketing. Segura aí e tal, bababá. E aí eu chegava, obviamente, cumpria a promessa. Chegava, se o diário estivesse lá com o diário, eu dava. E isso foi, obviamente, crescendo. Aí a gente foi fazendo promoções. E aí foi... E porque não dava só para isso. Precisava ter um projeto gráfico, precisava ter promoção.
E aí a gente começou a agregar e a promoções dentro do próprio projeto do jornal. Então, mas era sempre uma sombra na minha vida a coisa da política. Não vou mentir para você. Porque primeiro você tirar... Quando eu cheguei lá no jornal, Mari, o Diário tinha 4%. O Liberal tinha 98%. Então era um desafio muito grande. Mas teve um dia, Mari, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava lá na RBA, era um domingo, e eu sempre ficava naquela dúvida, eu vou para a política ou eu fico nas empresas? Acabava, Mari, que eu não fazia bem nenhuma coisa nem outra. E as pessoas te cobravam? Cobravam, As pessoas ao teu redor? Total, obviamente, cobravam dos dois lados. E a tua mãe e teu pai? Cara, o papai e a mamãe, Mari, sempre foram muito tranquilos enquanto a isso. Eles sempre foram muito exigentes. Papai dizia uma coisa assim pra mim, meu filho, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu não vou dizer pra você o que você vai fazer na sua vida. Eu só quero que você seja o melhor. Se você escolher ser bailarino, eu só quero que você seja o melhor bailarino que você escolher. Quero que você vá lá, porque você esteja um dia lá, que você vai se apresentar lá no Bolshoi e tal. Mas eu quero que você seja o melhor. Não me interessa o que você quer. Eu quero duas coisas, já, que você seja feliz, que você faça o que você quiser. Mas faça bem feito. Não me interessa o que você vai querer fazer. Mas ele sempre teve, Mari, sendo bem, para não aqui ser hipocrisia, uma coisa que não faz parte do meu cotidiano, não está no meu dicionário, vou dizer para você, mas meu pai nunca quis que nem eu nem o Helder entrássemos na política. Nunca quis. Isso é uma coisa que o papai, eu tentei várias vezes ir para a política. E o que ele pôde atrapalhar, ele atrapalhou. O que ele pôde segurar, ele segurou. É muita porrada, é muito desafio. Então, assim, vou dizer para você, o Helder foi na guerra mesmo, o Helder foi atropelando mesmo, assim. Tanto que o Helder chegou... Porque o Helder tem um temperamento, eu tenho um temperamento mais conciliador, o Helder tem um temperamento mais forte. E o Helder já foi comunicando para ele. Enquanto eu fui pedindo autorização, o Helder já foi comunicando para ele. Que ele queria. Entendeu? O Helder já chegou com ele e disse, pai, eu vou ser candidato a vereador. Aí o papai dizia assim para ele, candidato a vereador? Como assim? Vou ser candidato a vereador. Já me filiei, tô com meu título tirado, vou ser candidato a vereador. Aí o papai disse, mas tá bom, aqui em Belém, mas tu vai trabalhar em que bairro? Não, pai, você é vereador lá em Ananindeua. Mas como que tu vai ser vereador em Ananindeua, Helder? Então é mais ou menos essa então ele sempre mas sempre me estimulou muito, é fato. O quanto que ele empurrava para não ir para a política, ele sempre me estimulou muito na questão de ser empresário, de ficar no jornalismo, ficar lá nas empresas. E aí, voltando para essa história do dia que eu saí lá dos 98%, exatamente, o Liberal tinha... Quando eu saí, teve um belo dia que me deu um estalo. E eu disse assim, eu tinha acabado de ler, eu tinha um livro que eu tinha ganhado do meu avô, que era a história dos jornais aqui no Pará. Desde o início, dos primeiros jornais lá atrás. Do teu avô Laércio, né? Laércio Barbalho. Laércio Barbalho. E aí ele dizia o seguinte, assim, e aí ele me falava muito da transição que aconteceu entre na saída da Folha do Norte, quando a Folha do Norte era o grande jornal, e aí, por questões familiares, a Folha do Norte se desfaz, começa a... Enfim, o velho Maranhão morre, aí a família entra em crise, e aí perde a relevância o jornal e o Liberal vem e surge com isso. Aquele ciclo que tinha acontecido lá, eu disse para mim mesmo, esse ciclo tu vais fazer no Diário do Pará, e aí 10 anos depois, não, pouco menos do que isso, 6 anos depois, aí a gente conseguiu no Ibope fazer a transição, viramos líder, e aí a história, o resto a gente já sabe. Tudo bem, mas a resposta que eu quero entender, na verdade a resposta que eu quero é sobre esse momento, né, que de repente, ocupar uma das principais pastas de um governo como o do governo Lula. Detalhe, vindo de um processo eleitoral extremamente delicado, né, vindo de uma ebulição social, essa loucura do que a gente viveu e que ainda vive, né, desse avanço da extrema-direita, desse momento que a extrema-direita toma o poder. E aí o governo Lula entra para reconstruir esse país
e tu ocupando uma das principais pastas. E aí, agora? Muitas pessoas perguntam, né? Por que eu, que nunca estive na política, virei ministro? Tem uma lógica que é o seguinte, vamos lá. Quando em 2014, da campanha a primeira campanha do governador Helder, que ele perdeu, naquele momento, eu estava só para ajudar. Mas aí acontecem dois fatos importantes. O meu pai fica doente, naquela época ele teve um tumor na hipófise. Isso em 2014? 2014. Ah. Julho, para ser exato para você, julho de 2014. Ele descobre que teve um tumor na hipófise e ele tem que ficar numa situação... Ele era o coordenador da campanha do Helder, em 14, e aí ele fica numa situação muito debilitada, porque o tumor da hipófise acabou fazendo com que ele se tornasse diabético. E ele não sabia da diabetes. Então isso foi um processo muito ruim naquele momento, foi muito traumático, inclusive pessoalmente para mim, aquilo. E aí eu sou obrigado a virar o coordenador da campanha do Helder em 2014. E simultâneo a isso, Mari, acontece um outro fato também, que isso era uma sexta-feira. Nós tínhamos chamado um marqueteiro para cuidar da campanha, da parte dos programas eleitorais do Helder. E aí Mário, o primeiro programa era quinta-feira. E aí, na sexta-feira, eu soube que o marqueteiro também tinha ficado doente. E ele foi... E no sábado de manhã, a esposa dele, através de vídeo, ela me anuncia que ele não vem fazer a campanha. Então, eu que nunca tinha feito nada parecido com isso, tive que dar responsável pelas duas coisas ao mesmo simultaneamente. Então, foi numa semana, foi uma campanha muito traumática, assim, sobre todos os aspectos. A minha esposa, ela fica grávida durante a campanha e ela teve uma gravidez tubária. Ela perde enfim, foi muito traumático para nós, porque, enfim, ela fica muito triste, né, com tudo aquilo, e eu não podia dar menor apoio para ela naquele momento. Foi muito ruim para nós, pessoalmente falando. E aí, Mari, aí a gente ganha o primeiro turno, apesar da improvisação toda. Enfim, nunca tinha coordenado uma campanha sob o aspecto de marketing, muito menos uma campanha daquele tamanho, política, né? E aí, em 14, termina, a gente ganha no primeiro turno, perde o segundo. Sempre digo que aquilo ali foi uma coisa muito positiva para o Helder, para todos nós, porque o Helder foi para o ministério, vira ministro, toma uma baita de uma experiência. Só que o que acontece, mas quando o Helder vai para Brasília, eu fico em Belém. Então, e o papai ali já começa a fazer o processo de transição política para nós. Em vida mesmo, ele começa a fazer esse processo de transição. Entendi. Preocupado, porque ele estava doente, entendendo que esse legado político precisava continuar com os filhos. Exatamente. Então, e aí ele faz esse processo, aí eu fico cuidando das coisas aqui, e o Helder vai para Brasília. Então, Mari, de 14 eu começo, mesmo no bastidor, a ficar muito próximo da coisa da política, de coordenar, falar prefeito, deputado, formar chapa. E aí, depois que o Helder vira governador em 18, há uma reunião do partido. O MDB não pode ter governador, nem prefeito, nem presidente. Ele não pode ter presidindo o partido. No estatuto do partido não é permitido isso. O papai não queria mais. Aí todo mundo disse, não, é o Jader. Tinham vários quadros importantes, mas o único quadro que não tinha envolvimento político, que pudesse puxar para um lado ou para o outro dentro do próprio partido, era eu, porque eu não era candidato a nada, não tinha nenhuma candidatura posta. E aí você tinha deputados, se o deputado tal, sempre essa coisa do MDB sempre foi muito grande, então tem brigas locais, que grupos que querem o MDB. Então, sim, não, o cara que vai olhar o partido de uma maneira que não vai puxar nem para um lado para o outro é o Jader. E aí decide, eu viro presidente do partido logo depois da eleição do Helder. Desde 2019. Desde 2019, se não estou enganado. Eu viro presidente, fui reeleito agora, né, recentemente.
E aí, Mari, o MDB sai muito forte, o MDB do Pará sai muito forte da campanha agora de 22. Nós elegemos, dos 17 deputados do Pará, nós elegemos 9 deputados dentro do MDB. O Helder foi o governador mais votado do Brasil. O mais votado do Brasil. Então, na negociação que o presidente Lula, né, faz com o partido, ele coloca como uma pasta para o MDB do Senado e uma pasta para o MDB da Câmara. E aí, o maior partido, nós saímos das urnas com 42 deputados, o MDB, e aí, nessa discussão, o MDB do Pará fica com 9 desses 42 deputados. Aí, cabe ao MDB do Pará indicar o ministro das cidades. Onde o presidente Lula disse, não, vai ficar com o Pará. E aí, a bancada do Pará se reúne, os deputados, os parlamentares do Pará se reúnem com o governador, disse, não, é o Jader. E aí foi assim que eu assumi o Ministério das Cidades, com muita honra, convidado pelo presidente Lula. Digo para você, é uma missão... Mari, quem quer fazer política pública, eu não sei, eu acho assim, eu digo para você que o Ministério das Cidades é um ministério, se você quer de fato fazer política pública, porque você cuida da onde a maioria dos brasileiros está. As pessoas falam muito, mas onde é que os brasileiros vivem? É nas cidades. E o presidente Lula recria o Ministério das Cidades, ele tem um carinho extraordinário sobre o Ministério, até porque lá dentro está o Minha Casa Minha Vida, que foi um programa que ele criou lá em 2009. Então, é uma missão, Mari, assim, que está me deixando, assim, profissionalmente falando, para você, muito feliz. Então, aí tu estás falando a gente está falando de uma das principais pastas do governo Lula e de programas que são importantíssimos. Assim, as marcas do governo Lula nas suas 2 primeiras gestões têm muito a ver com a capacidade que ele teve de tirar as pessoas da pobreza, da miséria. Eu estou falando de pessoas que não tinham casa, de pessoas que ocupavam ali classe D, classe E e que ascenderam para a classe média. Então a gente criou, a partir do governo Lula, essa grande classe média que passou a ser a maior base da pirâmide da população do Brasil. Com certeza. A gente está muito longe disso, né, ministro? Então, nesse momento, o Ministério da Cidade tem um papel importantíssimo. Por exemplo, com o programa Minha Casa Minha Vida Cidade. O programa Minha Casa Minha Vida Cidade tem alguns desafios. Por exemplo, se você tem ali, eu estou dando aqui números que a gente achou, nossa equipe achou no site, mas aí são só simulações. Se você tem uma renda de R$ 1.600, R$ 1.650, você pode financiar um imóvel de R$ 180 mil. Você precisaria dar uma entrada de 17 mil, com parcelas de R$ 486. No entanto, o Minha Casa Minha Vida Cidades propõe a possibilidade de você não ter que dar essa entrada, que é o mais difícil para o cidadão, né, que é mais difícil para a população. Ministro, como é que isso vai funcionar? Mari, primeiro, como eu acho que para você ter sucesso e você de fato alcançar os objetivos em tudo que você faz, você tem que ter equipe. Você tem que ter uma equipe, primeiro, eu costumo dizer, você tem que ter pessoas que pensam diferente, mas que tem um sentido único para onde você vai caminhar. Quando nós chegamos, o presidente Lula estabeleceu como meta para o Minha Casa Minha Vida 2 milhões de unidades habitacionais. Isso foi a meta que o presidente Lula estabeleceu. São 500 mil unidades habitacionais com o orçamento geral da União e 1,5 milhão de unidades habitacionais a partir do FGTS, né? Do Fundo de Garantia. Bem, então nós começamos, e aí primeiro eu fiz questão de ter uma equipe, e eu não nego a política, eu sou da política, se eu não fosse da política eu não seria ministro, como você mesmo disse, eu nunca fui candidato a nada, não estou eleito a nada, se não fosse a política eu não seria ministro do presidente Lula, eu vou dizer para você, eu não vou fazer hipocrisia aqui, então eu não nego a política, eu acho que é só na política que a gente consegue avançar, é na discussão. Recentemente nós tivemos eventos que mostram o quanto a política é importante, o quanto a democracia, se ela não é perfeita, ela é a mais, vamos dizer assim, ela é o melhor que o homem conseguiu produzir. E é na democracia, no diálogo que a gente vai conseguir avançar e construir as coisas. Então, primeiro, eu me cerquei de técnicos qualificados
para poder fazer exatamente com que esse programa, fundamentalmente o Minha Casa Minha Vida, sem nenhuma, não diminuindo a importância dos outros programas que tem, e de fato existem programas extraordinários dentro do Ministério da Cidade, mas obviamente o Minha Casa Minha Vida é o programa mais importante do meu ministério e um dos programas mais importantes para o presidente Lula. E aí nós fizemos, obviamente, fomos estudando quais eram as alternativas para poder chegar nessa meta que eu estou falando para você, porque como eu venho da iniciativa privada, eu trago... Isso que eu ia falar, né? Como gestor, exatamente, tem esse nível de exigência alto, entende como é que tem que funcionar uma empresa. Então eu trouxe isso, essa coisa de você fazer esse mix aí, para a iniciativa exatamente, trazendo essa coisa da meta, de estabelecer a meta. Nós fomos discutindo quais eram os problemas. Tinham, obviamente. Porque, veja bem, Mari, quando a gente vem desde 2009 para cá, a gente tem uma curva de aprendizado do Minha Casa Minha Vida. A gente já sabe definir o que deu certo e o que não deu. Não é que a gente chegou na perfeição, muito longe disso, né? Tem muito mais coisa para aperfeiçoar e crescer. Mas primeiro nós temos muito diálogo, Mari. Diálogo com quem? Em todas as frentes que você pode imaginar. Falamos com prefeitos, falamos com governadores, falamos com os fóruns todos, Fórum Norte-Nordeste, a CEBIC, a Abrainc, todas as instituições que tratam de Minha Casa Minha Vida pelo Brasil, nós fomos ouvir as entidades sociais que lutam pela moradia, para poder formatar de fato, ouvir o presidente, o que ele pensava. Por exemplo, quando o presidente chega comigo, Mário, a primeira coisa que ele diz é assim: Jader, os novos Minha Casa Minha Vida, eu tenho uma exigência. Eu disse: qual é, presidente? Eu quero que daqui para frente todos tenham varanda. Todos eu quero. Sabe por quê? Porque assim, a dignidade, ela tá nas mínimas coisas. Quando você não tem uma casa, você não tem nada. Quando você está numa rua, à mercê de morando debaixo da chuva, debaixo do sol, você não tem nada. Então, algumas coisas trazem dignidade para a pessoa, né? Que é o mínimo. Exato. Agora, quando você fala assim, uma varanda, a gente está falando de bem-estar. É de pensar nessa humanidade das pessoas, né? O quanto faz diferença você ter uma varanda em casa. Eu acho que isso emociona muito a gente, porque esses 4 anos onde a população foi maltratada, inflação altíssima, e assim... Cara, Mari, é de uma insensibilidade tão grande. Exatamente. Esses últimos 4 anos, eu vou dizer para você o seguinte: se a gente for fazer uma avaliação, não se construiu uma única unidade habitacional para o público que foi ser mais necessitado, que são as pessoas que ganham até R$ 2.640, que a gente chama de faixa 1. Não foi construída uma única casa. Como, Mari? Se a gente está querendo falar de fato em enfrentar déficit habitacional, onde lá em 2019 a Fundação João Pinheiro, que é a fundação que estuda a questão vamos dizer assim, do déficit habitacional no Brasil, que é uma fundação lá de Minas Gerais, ela apontou que eram 6 milhões de unidades habitacionais. E aqui, Mari, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que o governo ele tem que se olhar para todo mundo. E aí eu não estou aqui desfazendo que você precisa olhar para o faixa 2, que é a pessoa que ganha de R$ 2.640 a R$ até R$ 4.400, ou do faixa 3, que ganha de R$ 4.400 até R$ 8.000. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que você tem que olhar o todo. Faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Você não pode... Como que eu posso imaginar que eu vou pegar as pessoas que mais precisam e eu vou tirar elas do orçamento? Cara, eu juro, eu não consigo compreender o que o governo anterior pensava em relação a isso. Se você quer de fato enfrentar o déficit habitacional, você vai excluir essa faixa de renda da sociedade? Como? Como é que essas pessoas vão conseguir alcançar? E é isso que eu estou explicando para você. Quando a gente vai discutir com essas pessoas, nós vamos identificar. Por exemplo, Mari, uma das coisas que me chama a atenção é que no FGTS, o Norte e o Nordeste nunca cumpriam a meta. O fundo curador, né, vamos dizer assim, ele chega e diz assim para você: olha, tantos bilhões é para a região norte, tantos bilhões é para a região sul. A gente aqui não conseguia bater essa meta do que era destinado para a gente, tá? Toda vez o recurso era... E qual que era o motivo? Exatamente isso que você falou, a entrada. Perfeito, a entrada. A entrada. E aí foi essa discussão que nós fizemos com o Fórum Norte e Nordeste, com os outros fóruns, para poder discutir. Como é que eu perguntei para eles, como é que vocês acham que a gente pode fazer para aumentar e ampliar, para que esse recurso
Eu não quero vir, Mari, tirar recursos do Sul, né? Porque aí as pessoas vão dizer, não, porque você é do Norte, tu quer... Não, pelo contrário. Eu não quero tirar nada do Sul, eu não quero tirar nada do Sudeste, nem do Centro-Oeste. Não. Eu só quero que o Norte e o Nordeste, aquilo que foi destinado para eles, fique lá. Que gere emprego, dá oportunidade e dá lá para as pessoas que mais precisam. E você desenvolve o país como um todo. Esse cálculo que vocês fizeram no Ministério das Cidades é importantíssimo para que a pessoa realmente consiga ter a casinha dela ali. Porque se ela ficar na dependência de ter esse 17 mil, sabe o que ela vai fazer? Ela vai pedir empréstimo. Ela vai fazer um consignado. Ela vai comprometer ainda mais a renda dela. E aí vocês conseguiram chegar nesse cálculo, né? Exatamente. Primeiro, Mari, a gente fez uma elevação do valor. A gente sai de 47.500 para 55 mil reais. A gente diminui a taxa de juros, é a menor taxa de juros da história do programa. Então sai na região Norte e Nordeste, sai de 4,25 para 4 e o restante das regiões sai de 4,5 para 4,25. Com isso, qual é o intuito da gente? É o quê? Que a gente possa alcançar e firmar essa meta para esses 4 anos que é do governo do presidente Lula, que é essa meta de 2 milhões de unidades habitacionais. Mas quando a gente traz, Mari, para só um caminho, todo mundo junto, trabalhando juntos para poder somar, esses recursos eles podem se multiplicar muito mais. Então, por exemplo, vou fazer uma simulação para você. Esse perfil que você acabou de dizer aí, se esse perfil pode alcançar até 55 mil reais. Eu vou dizer aqui, porque eu estou conversando com o governador Helder, que o governador Helder entra com um subsídio de 20 mil. Só aí, Mari, vai ser 95 mil reais que vai tirar, 75 mil reais que vai tirar da cabeça. Você falou do imóvel de 180. A pessoa vai financiar 105 mil. E o que ela vai fazer? Com certeza, você falou em 495, não foi isso que você falou? A parcela da pessoa? Isso. A pessoa hoje, Mari, a maior parte dos aluguéis, que essas pessoas que buscam esse perfil, que vão fazer esse financiamento, que vão buscar o FGTS, essas pessoas aí já pagam mais do que 495 reais de aluguel. Só que aí, Mari, com esse esforço entre o governo do Estado, prefeitura, que os prefeitos podem, por exemplo, entrar com o terreno e o governo federal, a gente unindo esses esforços, é isso que o Minha Casa Minha Vida Cidades foi buscar. O que a gente pode fazer? Além da gente zerar a entrada, que esse é o maior problema das famílias, o que a gente pode fazer? Diminuir o valor da parcela. E o valor da parcela, como eu disse, a pessoa já está pagando o aluguel mais caro do que a parcela, só que ela vai estar investindo numa coisa que é o final do processo, Mari, é o imóvel que ela vai ter. E aí ela vai poder dizer, eu tenho a minha casa. Ministro, até que faixa de renda você vai poder participar do Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida Cidades, ele pode ser para faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Vamos lá. Faixa 1, até R$ 2.640. Faixa 2, de 2.640 a 4.400. E o faixa 3, de 4.400 até R$ 8.000. Por exemplo, no caso, para as pessoas dizerem, não, o governo do presidente Lula só está olhando para as pessoas do faixa 1. Não é verdade, Mário. Vou mostrar para você. Quando nós chegamos no Ministério, o valor limite máximo de financiamento dos imóveis era de R$ 270 mil. E não estava, Mário, há muito tempo reajustado. E, obviamente, havia um desequilíbrio. Por quê? Porque as coisas, a inflação comeu a nossa economia nos últimos anos. E outra coisa importante, imóvel em Belém é caro. Uhum. É um dos metros quadrados mais caros do país. Exatamente. Então, o que aconteceu? Nós ampliamos o valor para o teto de R$ 350 mil. Com isso, dando a oportunidade para que as pessoas, de fato, se encaixem naquilo que elas querem. Então, as pessoas que ganham até R$ 8.000, de R$ 4.400 até R$ 8.000, elas podem financiar um imóvel. A gente subiu de 270 até 350 mil reais. E ainda, obviamente, gerando novas oportunidades de negócio que vão gerar emprego e vão melhorar a economia aqui do nosso estado. Agora, ministro, como é que vai acontecer esse cadastramento para quem quer o Minha Casa Minha Vida? Porque, às vezes, em função de muita burocracia ou pouca informação, as pessoas não acessam esses benefícios. Vocês pensam em como é que vocês facilitam isso para chegar realmente na população? Primeiro, Mari, isso já está, vamos dizer assim, as portarias deixam claros isso, né? A gente busca, a partir do governo federal, fazer um processo de parceria, retomando o Pacto Federativo, que essa é a determinação que o presidente Lula nos deu. Voltar a dialogar com governadores, com os prefeitos, porque são eles, Mari, que sabem lá na ponta qual é o problema. Não é lá de Brasília, Mari, que as pessoas vão saber o que de fato acontece nas nossas cidades, no país. Daí a importância
de fazer essa aliança, de fazer essa união, trabalharmos juntos para fazer com que as nossas cidades sejam lugares melhores de se viver. E o presidente Lula dialoga com todo mundo? Todo mundo, Mari. Com todos os partidos. Ouve a todos. Ele chama a gente, Mari, diz com muita clareza. Nós temos que dialogar, não interessa quem foi o partido que o prefeito se elegeu ou o governador. Não interessa. Se o povo escolheu, o povo é legítimo. Ele vai dizer quem ele quer lá. A gente não tem que escolher com quem a gente vai trabalhar. Nós temos que trabalhar com todo mundo. E aí, Mari, quem faz o processo de seleção, normalmente, Mari, são as secretarias de habitação dos municípios. As famílias têm que elas têm que se enquadrar, obviamente, dentro desses perfis que eu acabei de dizer, faixa 1, faixa 2 e faixa 3, e elas se encaixando nisso, elas vão ter acesso. Ou através do Orçamento Geral da União, que está exclusivo para o faixa 1, são as famílias que são até R$ 2.640, ou do FGTS, que está aberto para as 3 faixas de renda. Ministro, tem uma outra coisa que o senhor não é responsável soberanamente, tem envolvimento de várias pastas. No entanto, eu quero lhe fazer um questionamento, porque também tem participação ali na sua pasta. Programa de aceleração do crescimento. Tem 40 bilhões destinados para obras que vão contemplar esgotamento sanitário, mobilidade urbana, periferia. Informação importantíssima. No ranking do Instituto Trata Brasil, as cidades da Amazônia estão na rabeira desse ranking, em tratamento de esgoto, em saneamento, em água potável. Isso é um contrassenso, porque a gente está na Amazônia. Os maiores recursos hídricos deste país, nós somos donos, porque nós estamos aqui, porque nós somos habitantes dessa região. Então, assim, ministro, não seria a hora do Ministério da Cidade, que tem gerência também sobre o PAC, criar um PAC Amazônia? Deixa eu lhe dizer o seguinte, Mari. Primeiro, o PAC, dentro do Ministério das Cidades, nós somos o ministério que mais, vamos dizer assim, vai administrar recursos, porque são diversas frentes. Vamos lembrando o seguinte, o Ministério das Cidades tem 5 secretarias. Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Habitação, mobilidade urbana que a gente fala de tudo, transporte, viaduto, metrô, tudo pelo Brasil, né? Enfim, veículo leve sobre trilhos, asfaltamento das vias. Nós temos essa aqui que é a Secretaria de Mobilidade. Nós temos a Secretaria de Habitação, que cuida do Minha Casa Minha Vida. Secretaria de Saneamento Ambiental, que é essa que você está falando. A Secretaria de Desenvolvimento Regional, essa cuida da transversalidade dentro das diversas áreas do Ministério das Cidades, mas também cuida das cidades inteligentes, cuida de iluminação de LED, enfim, tem diversas ações e até a capacitação de prefeitos e técnicos para poder fazer acesso até as políticas públicas do Ministério das Cidades através do programa do Capacidades, que nós vamos agora, nos próximos meses, retomar, relançar, que ele foi abandonado nos últimos 4 anos, que treina os técnicos para eles poderem estar preparados a se habilitarem às políticas públicas do governo federal. E, por último, a Secretaria de Periferias, que é a mais nova secretaria do Ministério das Cidades, que cuida das periferias pelo Brasil. E aí, Mari, você está falando de saneamento especificamente, mas eu vou falar para você de maneira prática. Vamos lá. Financiamento, você tem 2 linhas de atuação dentro lá do Ministério das Cidades. Que aí, o Ministério das Cidades, Mari, ele é provocado. O Ministério das Cidades não faz obra em nenhum lugar do Brasil. Os prefeitos e os governadores têm que nos provocar. Então, vamos lá. Vai abrir agora, abriu agora dia 9, dia 9 agora de outubro. Vocês abrem editais, justamente, né? Os editais para que os prefeitos e governadores cheguem lá, deem entrada e a gente possa avaliar os projetos para que a partir daí a gente possa fazer a liberação dos recursos. Entenda isso. Quer dizer, eu não posso escolher, por exemplo, fazer uma obra no município. Não. Tu não tens essa capacidade de chegar, vamos fazer obra ali em Ananindeua. O prefeito me provoca e a gente aprova. De acordo se o projeto estiver enquadrado, a gente faz o processo de aprovação ou não, se o projeto está maduro, se não está maduro. Ou a gente pode chegar com o prefeito, por exemplo, não, prefeito, o seu projeto não está maduro, eu vou pagar para você o projeto, para você fazer o projeto e depois que o projeto estiver pronto, você me apresenta. Então é assim que funciona o ciclo. Mas eu preciso dizer para você, Mari, nós estamos em diálogo com o governo do Estado, com o governador Helder, para fazer Esse diálogo é mais fácil. É bem fácil. Por motivos óbvios. É tranquilo. Então, deixa eu dizer para você, diálogos importantes, seja de financiamentos,
que é esse que eu disse para você. Nós temos duas frentes, Orçamento Geral da União ou financiamento do FGTS. E o financiamento do FGTS, é bom que os prefeitos tenham noção disso, ele pode ser para mobilidade, ele pode ser para iluminação pública, ele pode ser para saneamento, ele pode ser para compra de ônibus, por exemplo, como nós agora estamos fazendo um processo também junto com o governo do estado para aquisição de ônibus elétricos que vão fazer parte do projeto da COP, como nós estamos estabelecendo com o governo do estado financiamento para a COSAN, para atender a diversos municípios, para que a gente possa, como você disse, tirar todo esse atraso nessa questão do investimento de saneamento. Então, nós estamos trabalhando conjuntamente com o governo do estado para que a gente possa fazer investimentos na área de saneamento aqui no estado do Pará e vai abranger, Mari, diversos municípios. Então, eu estou te dando um exemplo prático de como é que se faz a questão com o Ministério da Cidade. Esse diálogo com o governo do estado, a gente une os esforços para poder fazer investimentos na área de saneamento. E isso, obviamente, e saneamento, Mari, é importantíssimo. É uma prioridade máxima do governo do presidente Lula, porque saneamento é saúde. E a gente precisa investir e fazer com que esses índices que você falou do Instituto Trata Brasil, que a Amazônia, de uma maneira geral, possa avançar, já que o presidente Lula tem uma paixão pela nossa Amazônia e a gente vai, com certeza, a partir do Ministério da Cidade, um amazônida, cuidar para que a gente esses números não sejam mais assim, né? Que a gente possa ter números que falem bem da nossa região e não que falem que a gente está lá na rabeira, como você acabou de dizer. Esse é o nosso sonho e por isso que a COP é tão importante. Ministro, eu quero que tu expliques para a gente, assim, o que a COP traz de palpável para a população? Porque para você que está vendo a gente, é muito importante entender que a Amazônia é uma floresta. Né? A gente está falando do refrigerador do mundo, a gente está falando de floresta em pé, que dessa floresta em pé depende a temperatura do planeta. No entanto, também é muito importante que a gente fale dessa Amazônia urbana, porque parece assim, que na Amazônia só tem árvore, parece que na Amazônia só tem floresta, e não é bem por aí. Nós, aqui, amazônidas, vivemos aqui coexistindo com essa floresta, né? Mas é muito importante que a gente entenda que existe essa Amazônia urbana, né? Que muitas vezes as pessoas romantizam, né? Floreiam uma Amazônia que é só lenda e folclórica, e não é bem por aí. Então, como é que o Ministério das Cidades pretende, de fato, transformar a vida dessas pessoas? Porque eu não posso falar de justiça climática sem falar de erradicação da pobreza, sem erradicação da miséria. É muito importante que a gente tenha esse também, senão justiça climática vira um assunto etérico, né? Então, como é que o Ministério da Cidade, de fato, pretende mudar a vida das pessoas? Eu sei que, óbvio, vocês precisam da colaboração dos prefeitos, dos governadores, mas assim, na tua visão, como é que o Ministério da Cidade chega nas áreas urbanas e vai chegar para a Dona Mariazinha dos Jurunas, vai chegar para o seu José ali do Guamá? É isso mesmo. Ô Mari, deixa eu dizer uma coisa para você. Você falou uma coisa que eu tenho, todas as vezes quando eu trato dessa questão ambiental, eu tenho falado muito isso nas conversas e nos diálogos que a gente tem feito e firmado lá em Brasília. E eu tenho dito que a gente não pode tratar da Amazônia sem lembrar de falar dos amazônidas. E onde é que vivem esses amazônidas, Mari? Vivem nas cidades. O presidente Lula, no encontro que nós tivemos agora recentemente, né, diálogos amazônicos, onde todos os líderes das florestas tropicais vieram para Belém, onde o presidente Lula, o governador Helder tiveram diversas discussões importantes. E aí o presidente Lula pediu que eu fizesse uma intervenção. E eu falei uma coisa, Mari, que foi o seguinte, eu disse assim, todo mundo fala tanto da floresta em pé, todo mundo está discutindo tanta questão, e aí eu quero deixar claro, viu, Mari, eu não estou aqui me desfazendo do tema, que o tema é importantíssimo. E o governo do presidente Lula tem responsabilidade com a questão da preservação ambiental. Sem floresta, sem árvore, não tem gente. Não tem. E a prova disso é o seguinte, já estamos fazendo o trabalho da gente. Nosso governo já está fazendo a ministra Marina, junto com o presidente Lula, reduziram o desmatamento na Amazônia na ordem, nos primeiros 6 meses, de mais de 42% o desmatamento. E nós vamos alcançar o desmatamento zero. Nós não estamos aqui, Mari, em hipótese nenhuma, discutindo a questão ambiental. Isso para nós é inegociável. O nosso governo é inegociável. Nós vamos brigar por isso. Aquela coisa, isso é central no nosso governo.
Mas, Mari, deixa eu te dizer o seguinte, nós não podemos falar de preservação ambiental, Mari, sem falar das cidades, sem falar da degradação das nossas cidades. Como é que nós vamos falar disso? As pessoas vivem aonde, Mari? Sem falar das pessoas que estão nas periferias. Como que a gente vai falar? Exatamente, como é que a gente não vai falar das pessoas? Mari, eu vou dizer o seguinte, as pessoas, elas querem ter qualidade de vida, elas querem ter um bom emprego, elas querem ter lazer. Então, se a gente quer falar de fato, de verdade, se a gente quer falar de fato em preservação, a gente precisa falar primeiro das pessoas. E essas pessoas vivem onde, Mari? Nas cidades. Mari, como é que a gente não vai cuidar das nossas cidades? Então, o tema, e nós vamos agora, Mari, para a COP28, Mari, e eu tenho tratado, eu estive agora recentemente lá na ONU, e discuti com os principais líderes que tratam desse tema, do tema das cidades, da resiliência das nossas cidades. Estive discutindo com diversos, toda a Xepra, enfim, gente importantíssima, MAMI, gente que discute isso a nível mundial, e nós fizemos discussões importantíssimas. E eu confesso para você, me senti extremamente honrado de estar lá discutindo com os principais líderes mundiais sobre as nossas cidades e eu representando o nosso país. Mas levei para eles, vocês querem discutir, falar sobre meio ambiente? Então vamos discutir. Mas quando é que as grandes potências, as economias ricas do mundo vão fazer a sua parte? O Brasil já está fazendo a parte dele. E vocês vão fazer a parte? Eu disse isso a eles. E vocês vão fazer quando a parte de vocês? Quando é que a gente vai começar a cuidar das nossas cidades? O tema meio ambiente, nós precisamos trazer as cidades, Mari, para dentro da discussão do meio ambiente. Como é que a gente pode dissociar isso? A gente tem aqui uma realidade na Amazônia muito cruel e muito perversa. Porque quando os mega empreendimentos se instalam na Amazônia, com promessas de desenvolvimento, ministro, e a gente precisa ser muito, muito, muito realista com essa situação. Isso não acontece. Se instalam bolsões de pobrezas, eu estou falando de mega empreendimentos que destrói e que degradam, porque o buraco do minério jamais será reposto. Agora a gente conseguiu, enfim, com a taxa mineral, a gente já consegue, né, que fique mais dinheiro sendo bem clara, que fique mais dinheiro para o nosso Estado, mas durante muito tempo... Isso não existiu. Isso não existia. Agora sim, eu acredito, pessoalmente, na virada de chave de você compreender que a Amazônia não é um lugar de exploração, e a bioeconomia traz isso. Isso. Porque enquanto a gente ficar olhando, na minha concepção, a Amazônia é uma mulher e a misoginia está diretamente ligada com essa visão exploratória. Inclusive, a gente vai BT Amazônia para a COP28, levando esse tema. A gente vamos nos encontrar lá. Então, assim, a gente precisa virar essa chave. A gente precisa começar a falar de uma outra economia, da Amazônia como um lugar de cura, né, do turismo e dessa bioeconomia. Sem dúvida nenhuma. Tu acreditas nisso? Acredito, não só acredito nisso, Mari, mas eu também, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou falar isso, a gente precisa discutir, a gente precisa sair, como você, eu vou pegar a sua fala, a gente precisa sair do romantismo e discutir as pessoas. Mari, enquanto nós não dermos qualidade de vida a essas pessoas vão ser presas fáceis desses bandidos, Mari. Mari, a gente conhece o interior do Pará. O pai de família, a mãe, não tem emprego, está com a família passando fome. Chega um bandido e diz, não, você vai bem ali incendiar você vai botar fogo ali. Mari, ele vai pensar o que primeiro, Mari? Mari, é sobrevivência, comida. Por isso que não tem justiça climática. Não tem, Mari. Justiça sem social. falar, temos que falar disso. E aí, Mari, vamos falar de maneira clara. O mundo todo, a Amazônia é o pulmão a Amazônia é o nosso pulmão do mundo. Beleza, ele é o pulmão do mundo. Tranquilo. Vamos cuidar do pulmão do mundo? Mas, e vocês vão fazer o quê? Vocês vão continuar fazendo só propaganda, fingindo? Ou vocês vão fazer de fato, vão tratar exatamente das pessoas e a partir das pessoas nós vamos cuidar do meio ambiente? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu não acredito que uma pessoa de bem se sinta feliz em tocar fogo numa floresta. Eu não consigo ver, não estou falando de bandido, estou falando de gente do bem. Não acredito nisso, Mari. Eu não acredito que o cara vai, por prazer, o cara vai pegar uma motosserra e vai tirar uma árvore secular. Eu não consigo, Mari, enxergar isso. Agora, Mari, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou bater nisso. Primeiro, Mari, nós precisamos cuidar das nossas cidades. A centralidade, o tema cidades tem que ser discutido na COP28. Tem que ser discutido na COP29 e precisa ser discutido aqui em Belém na COP30.
Quando nós vamos falar de meio ambiente, Mari, é importantíssimo que as pessoas venham para Belém para entender de fato o que é a Amazônia. Porque esses caras falam da Amazônia, Mari, de lá de longe, a partir de um documentário, a partir de um livro, e nunca tiveram aqui para entender o que é uma cidade amazônica. E o mais curioso é quando se fala de Amazônia, e se fala com propriedade de Amazônia, sem estar aqui, é o que eu chamo de pirataria intelectual. Ministro, Belém é uma cidade que tem como matriz econômica serviços, né? E essa conta orçamentária não fecha. Então, olha só, eu estou falando para você entender de uma cidade que vai ser sede do maior evento climático do mundo. Isso mesmo. Isso é muito grande. E a gente está acompanhando secas acontecendo na Amazônia, a gente está acompanhando no sul enchentes, alagamentos, a gente acompanhou no mês de julho, o mês mais quente do ano, e aí eu estou falando no mundo inteiro, né? Ondas de calor no mundo inteiro. Então a gente está falando desse combate a essa crise climática, que já é chamada de urgência, emergência climática, e Belém está no centro dessa discussão. Agora, como é que a gente faz realmente Belém ter essa capacidade, esse gás, aí eu estou falando financeiramente? A conta do orçamento de Belém não fecha. A gente consegue pensar, na tua opinião, a gente consegue pensar em Belém como a capital da bioeconomia, por exemplo? Mari, primeiro eu queria te dizer o seguinte, é tão importante a gente estar discutindo isso e para você entender como isso é a questão do meio ambiente, a questão do aquecimento global é central dentro das discussões que nós estamos fazendo do Ministério das Cidades. Que, por exemplo, nós estamos estudando, na verdade, trabalhando já em conjunto com o Ministério de Minas e Energia e com a Casa Civil, para implementar já nos novos projetos do Minha Casa Minha Vida, para que a energia que vai abastecer esses conjuntos todos, eles sejam, por exemplo, com energia limpa. Então, vamos contratar fazendas solares para que a energia dessa fazenda solar possa ser a energia que vai abastecer a esses condomínios. Outra discussão que a gente está fazendo também dentro do Ministério das Cidades é a gente financiar, por exemplo, a arborização da nossa cidade. Tem um projeto novo, estou falando aqui em primeira mão para você, a gente está discutindo dentro do Ministério das Cidades, dentro das secretarias, das nossas secretarias, como é que a gente faz para financiar, para a gente criar parques verdes, para que a gente possa fazer parques que possam dar justamente esse conforto da temperatura climática dentro das nossas cidades. Especificamente, Maria, eu estou falando de pontos assim, porque para você entender que a gente precisa trazer essa questão central do meio ambiente para dentro das nossas cidades. Mas falando especificamente do que você falou da questão da bioeconomia, Mari, a gente precisa de fato olhar Belém sobre o que queremos para a nossa cidade. Como é que a gente vai cuidar de Belém? Belém de fato vive um problema orçamentário, mas a gente precisa ter projeto. Essa é a primeira coisa, a gente precisa discutir de fato para onde nós vamos. É a bioeconomia, nós vamos trabalhar, por exemplo, o que está sendo feito, por exemplo, aqui no Combu, aqui na frente. Exatamente isso. É um dos exemplos de alternativas, que nós temos. A questão do turismo ecológico. Nós podemos, Mari, a partir de, por exemplo, Mari, a questão que nós vamos ter agora. Belém vai virar o centro do mundo. É importante que as pessoas... Eu vou repetir isso para você, acho que eu falei umas 10 vezes aqui. Não, a gente tem que falar porque muita gente ainda não entende. Belém vai ser o centro do mundo. O mundo vai estar voltado durante 2 semanas para uma cidade que se chama Belém. E aí a gente precisa, de fato, entender o que a gente quer para a nossa cidade. Mas, Maria, eu vou voltar para uma discussão que você falou. Você falou de orçamento. Lembra quando eu estava falando há pouco para você que a gente precisa entender se as grandes potências do mundo precisam investir na floresta em pé para que as pessoas possam entender que, a partir de uma remuneração que nós temos que discutir, o mundo precisa discutir isso. E aí eu vou dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, a questão, para a gente poder financiar, para que floresta em pé valha mais do que floresta no chão, floresta morta, alguém tem que financiar isso. E aí, quando eu digo para você que a gente cobra para que as potências mundiais, o Brasil já está fazendo a sua parte, que elas façam a parte dela também. Porque foram eles, inclusive, os criadores do problema que a gente vive hoje. É importantíssimo. Que a industrialização que começou lá há séculos, né? Foi essa industrialização responsável pela emissão de gases e aí... Eles já destruíram a floresta deles inteira. Exatamente. E a gente não está aqui, viu? A gente não é matador de floresta, não. A gente quer preservar a floresta. Mas a gente precisa financiar e dar comida para as pessoas que vivem na floresta. Dar alternativa para elas. E se a gente quer falar de bioeconomia de verdade, Mari, isso precisa ter financiamento.
Custa dinheiro o cara fazer chocolate lá no Cumbu. E alguém tem que financiar isso. E o Brasil vai fazer sua parte? Vai fazer, sim. Mas e as potências que estão falando, cobrando da gente, e não vão fazer a parte deles? Quer dizer, eles podem lá devastar, matar toda a floresta deles e continuar devastando, e continuar poluindo, usando carvão como sua matriz energética. A nossa matriz energética, Mari, é uma das mais limpas do mundo. E eu repito, o governo do presidente Lula vai continuar fazendo, porque isso é missão nossa, desmatamento zero. Mas e as grandes potências? Elas vão continuar só fingindo? Fingindo que financiam, fingindo que gostam da floresta, fingindo que estão preocupados com o meio ambiente? Elas precisam financiar isso. E, Mari, nós temos alternativa. Nós podemos fazer turismo ecológico aqui na região amazônica, aqui em Belém, ou em diversas cidades aqui pela Amazônia. E aí, tu estás trazendo uma questão importantíssima. Eu conheci recentemente agora a Ilha Branca, ali no Cumbu, passando um pouquinho do fundo do Benedito, e eu fiquei impressionada com a estrutura que a Branca, que é uma mulher empreendedora, construiu ali. E aí eu falei, de onde veio esse financiamento? Ela, minha filha, esse financiamento veio aqui do nosso trabalho, do dia. Nenhuma linha de crédito, nenhuma linha de financiamento. Então, como é que você chega, né? Quando a gente olha para toda essa beleza desse estado, por exemplo, tu falaste aqui pra gente, antes da gente começar, de uma cidade que eu não conheço. Cidades do Pará que todo mundo precisa conhecer, que eu nunca, e eu conheço muita coisa do Pará, porque como jornalista eu já viajei por muitas cidades, assim, as mais intocadas e tal. E tem muita coisa linda. Muito. E a gente ainda não vive o nosso turismo da maneira que a gente poderia. E aí é uma das alternativas que a gente tem. E temos outras alternativas, Mari. Então eu acho que, primeiro, a gente precisa de fato cuidar da nossa cidade, da nossa região, e buscar justamente alternativas que façam com que a gente possa viver em paz, conciliados o homem e a natureza. Eu ia te fazer uma cobrança de outra pasta, né? Ia misturar as pastas. Eu ia falar, o Ministério da Cidade tem como participar de alguma forma? A gente tem um ministro do turismo que é paraense, né? Mas o Ministério da Cidade tem como fazer algo que, né, para fomentar de alguma forma, óbvio que vai depender dessa provocação da prefeitura, mas assim, para a gente olhar para o Cumbu e para a gente entender como tem que ser esse turismo no Cumbu, que também não pode ser um turismo predatório. Como é que tu vês, enxergas a participação do Ministério das Cidades aí? Primeiro, Mari, nós estamos em discussão nesse momento dentro do Ministério das Cidades. Nós vamos discutir com a Prefeitura de Belém e com a COSAMPA, mas para que nós possamos fazer um trabalho na Ilha do Cumbu, por exemplo, na questão de saneamento, dar água de qualidade às pessoas, aos nossos ribeirinhos. Então, quando você trata de meio ambiente, Mari, você precisa cuidar da nossa água, de como é que você faz o uso dela corretamente. Então, nós temos sim diversas similaridades, diversas tratativas na questão, como eu estou dizendo, para dar qualidade de vida, mas respeitando o meio ambiente. Como eu disse para você, é fazer o Minha Casa Minha Vida? Vamos fazer o Minha Casa Minha Vida, Mari, que a gente possa, que ele seja socialmente e ambientalmente correto, com a questão do uso da energia limpa, com a questão, por exemplo, do reuso da água, onde a gente possa fazer com que ele seja mais arborizado, dando qualidade de vida para aqueles moradores que estão lá. Ou, como eu disse para você, a gente possa trabalhar, por exemplo, dentro disso, arborizando as nossas cidades, fazendo com que as nossas praças possam ter, porque, Mari, a gente sabe que planta não é uma coisa tão barata, e aí você precisa, muitas das vezes, prefeituras, como você está falando, a Prefeitura de Belém, com todos os problemas que ela tem hoje, aí você ainda chegar e dizer, não, você vai usar o recurso que você não tem para você arborizar, pode ser que nesse momento acabe que o que vem primeiro, então acabe isso sendo uma dúvida grande onde os prefeitos possam ter. Então por isso que a gente quer dar essa assistência, para que a gente possa, a partir de ideias inovadoras, fazer com que as nossas cidades sejam cidades melhores de se viver, que a gente possa investir na questão da bioeconomia como saída e alternativa para a questão da preservação do meio ambiente. Ministro, como é a sua relação com o presidente Lula? Por exemplo, ele estava viajando aqui, desculpa cortar, mas ele estava viajando, né? Estava em viagem internacional, e aí aqui a gente está vivendo no Brasil crises, né? A gente está vivendo crise em Manaus, crise no sul do país. E ele disse, antes de retornar, que ele já tinha falado com os ministros. Como é essa sua relação com ele? Presidente, eu vou dizer uma coisa para você, Mari. Eu
eu tenho muita honra de ser ministro do presidente Lula, vou dizer para você. Para mim, eu digo para você que eu me sinto uma pessoa abençoada, assim, porque você viver, você poder conviver, você poder trabalhar com um dos maiores líderes mundiais é uma coisa que enfim, não tem biografia que, para mim a biografia enfim, eu confesso para você, ser ministro é uma honra muito grande. Ser ministro do presidente Lula é um sonho. Eu digo para você, eu não estou fazendo aqui, eu estou dizendo para você, é como eu me sinto, assim, muito honrado, agradecendo a Deus por ele estar me dando a oportunidade de estar num ministério, Mari, que a gente possa ajudar tantas pessoas, que a gente possa melhorar a qualidade de vida onde as pessoas vivem, que são as cidades, os nossos centros urbanos. E ele, Mari, com a experiência que ele tem, com o carinho que ele tem pelo Ministério das Cidades, ele tem sido um grande, vamos dizer assim, aquela coisa, eu me inspiro muito nas coisas que o presidente Lula faz, nas coisas que ele fala. Sempre que ele me convoca, eu digo para você assim, é sempre um momento assim que eu sei que eu vou aprender alguma coisa, porque a experiência que ele tem, a inteligência que o presidente Lula tem e o carinho que ele tem conosco, especialmente aqui por Belém, pelo Pará, e a prova do que ele tem feito, né? Quer dizer, Pará com 2 ministros, tem ajudado, enfim, parcerias com o governador Helder. De fato, é um momento muito importante para nós paraenses. E vamos lembrar, tá? Um trabalho conjunto do governador Helder com o presidente Lula, lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, é que vai nos dar a oportunidade de a gente poder realizar a COP30 aqui no Pará. A gente não precisa esquecer, a gente não pode esquecer isso, né? Que estamos ansiosíssimos por essa COP, estamos felicíssimos. Agora, Jader, 2026, não se sabe ainda se o presidente Lula virá, se vai ser candidato à reeleição. Já existe alguma movimentação dentro do seu partido para ocupar essa função de vice? Acho que é muito distante, Mari. Quem conhece de fato política, você falar com tanto tempo sobre vice, é um processo que eu confesso que você... quem não conhece de política, você ficar tratando de coisas tão, vamos dizer assim, que se discutem, Mari, mais adiante. Acho que nesse momento a pauta em Brasília não é a pauta de quem será o vice do presidente Lula. Eu acho que a pauta em Brasília é para discutir quem serão os prefeitos, né? E a mim, que sou ministro das cidades, então, enfim, isso fervilha com muito mais força, né? É discutir quem vai ser o prefeito de Belém, quem vai ser o prefeito de São Paulo, o prefeito do Rio, o prefeito de Porto Alegre, de Fortaleza. Essa que é a pauta de discussão. Obviamente que essa discussão os partidos precisam fazer, eles precisam se preparar, Mari, porque muito do que vai acontecer, seja na formação das bancadas nas câmaras federais, no Senado, ou até propriamente o governador e presidente, passam pelas eleições municipais. E é daí a preocupação, obviamente, com os presidentes de partido e todos que discutem lá em Brasília, a discussão de como vai ser a eleição de 2024. A legislação atual não permite, mas existe dentro de ti algum sonho de ser prefeito de Belém um dia? Maria, é uma honra muito grande, né? Para qualquer pessoa que seja apaixonado, como eu sou apaixonado por Belém, você sonha em ter um papel de protagonismo para você poder deixar um legado, você poder fazer. Mas, Maria, só o fato de eu estar podendo participar de todas essas discussões com o prefeito Edmilson, com o governador Helder, sobre o futuro da nossa cidade, com o presidente Lula, ele que me pergunta, Mari, Mari, eu vou falar para você, não tem uma única vez que eu encontro o presidente Lula e ele não me pergunte, e aí, como é que está a questão da COP, Jader? Os projetos estão andando, como é que está isso? Eu disse, não, presidente, nós já liberamos os recursos lá para o prefeito Edmilson fazer o canal, o projeto, o Parque Linear do Canal do São Joaquim. E como é que está a discussão da questão da infraestrutura de hotelaria, Jader? Como é que está a infraestrutura viária da cidade? Tinha uma comitiva da COP aqui semana passada, recentemente, né? E eles, olha, eu vou falar aqui para você em primeira mão, eu sei que eles ficaram muito bem impressionados com o projeto da cidade, com essa união entre governo federal, governo do estado e governo municipal, para que a gente possa dar a infraestrutura que Belém precisa. É importante dizer, Mari, que ninguém vai querer maquiar Belém.
As pessoas têm que vir para cá, têm que ter a infraestrutura, mas elas precisam entender, os líderes mundiais precisam entender de fato o que é a Amazônia, as suas potencialidades e os seus problemas. Que a partir disso, dessa compreensão, é que elas vão poder entender de fato quais são os desafios para que a gente possa fazer com que a Amazônia continue de fato sendo esse equilíbrio ambiental a que você se referiu ainda há pouco. Eu tenho uma percepção pessoal sobre isso, quero compartilhar contigo para saber se tu concordas. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Essa guerra que está acontecendo ali no Oriente Médio é algo que, assim, não tem como não mexer com a nossa cabeça, com a nossa saúde mental. E o mundo ele vai se sacudindo, e a gente observa que na história da humanidade esses sacodes acontecem, né? E aí você tem um novo paradigma, né? E o que eu vou chamar aqui de uma nova ordem mundial. Eu acredito numa nova ordem mundial onde o centro dessa nova ordem é a natureza. E aí nós estaremos no centro disso. Estou falando nós, Amazônia, nós, Belém, Manaus, que são as metrópoles da Amazônia, né? Tu acreditas nisso? Primeiro, fica muito triste, né, de ver o que está acontecendo lá no Oriente Médio, como que está acontecendo lá na Ucrânia. E a gente pede, né, que as atitudes como o presidente Lula tem tratado, e ele tem dialogado muito, Mari. Eu vejo a preocupação do presidente Lula, seja com a guerra da Ucrânia e agora, obviamente, lá com a guerra lá no Oriente Médio. O presidente Lula tem feito todos os esforços para que isso, e ele agora presidindo, né, o Conselho de Segurança da ONU, ele como presidente tem tratado com muita preocupação, mas também com muita diligência sobre isso. Nós fomos, por exemplo, o país que mais rapidamente foi e repatriou os seus cidadãos e tratando com preocupação. A gente pode falar, né, da crueldade com que tudo isso acontece. A gente vê a questão da guerra, mas a gente esquece de ver que tem pessoas ali, tem civis são ali civis, que não tem nada, né? A ver com aquilo. Quem sofre, quem morre são civis. Como é que você pode discutir falta de água? 1 milhão de pessoas, enfim, mais de 1 milhão de pessoas com falta de água. Quer dizer, sabe, Mário, eu vou te falar assim, a gente vê que o mundo, a gente percebe assim, tipo, a gente acha assim que as coisas estão caminhando, né? A gente vê um retrocesso desse tamanho, como a questão dos refugiados, na maneira como o mundo tem tratado essas pessoas, é de uma selvageria que deixa a gente assim muito, assim, às vezes a gente se questiona das coisas. E o que a gente pede, né, Mari, é que essa atitude, né, que o presidente Lula tem tido, que os líderes mundiais possam compreender o que de fato está acontecendo ali. Esse problema, né, Mari, que vem lá do início do século passado e vem se arrastando. E aí quando você vê o que está por trás disso tudo... Essa visão territorialista, de dominação, de exploração. Quer dizer, uma coisa assim que deixa a gente assim, puxa vida, por que a gente não consegue sentar de maneira urbana? Vamos se respeitar nossas diferenças, seja diferenças religiosas ou diferenças mesmo de ideias. Vamos parar de brigar, vamos conversar. Conversando a gente se entende. A gente fica até acalentado nesse momento de ter um presidente que se posiciona de maneira pacífica e não bélica. Sim. Porque imagina o prejuízo, né? O prejuízo de todas as camadas do que é estar numa guerra. Então, que bom que o presidente Lula tem essa postura, que é uma postura de conciliação. E, Mário, eu vou te falar assim, né, pra você ver assim como o presidente Lula ele é especial, assim, vou dizer para você, quando ele chega comigo, além da varanda, tinha esquecido de contar isso para você, ele disse assim, Jada, eu quero que todos os Minha Casa Minha Vida daqui para frente tenham biblioteca. A gente precisa incentivar os jovens, as crianças, os idosos a voltarem a ler. Essa coisa do telefone, né? Essa coisa da internet está fazendo as pessoas pararem de ler. A gente precisa incentivar as pessoas a ler. E aí, Mari, eu tive a oportunidade de conversar com o Merval Pereira, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras. E essas bibliotecas, eu disse, então, presidente, o projeto do Minha Casa Minha Vida, todos daqui para frente, tem que ter biblioteca. E aí a gente foi atrás, começamos com a Academia Brasileira de Letras, e essas bibliotecas, Mari, já vão vir com livros já. Então, quer dizer, não vai ter só o espaço da biblioteca, vai ter livro também dentro dessas bibliotecas, para que a gente possa também, Mari, ler um pouquinho mais e entender
Esse problema, por exemplo, que está acontecendo lá em Israel e na Palestina, e não é da agora. Isso é um problema que vem desde o início do século passado, desde a maneira como, por exemplo, a Inglaterra colonizou os dois países. Como é que foi aquela colonização daqueles países? Como a colonização daquela região foi feita? Como é que a Inglaterra tratou daquilo e o que aquilo virou um problema que a gente está vivenciando agora? Por isso que é tão importante a gente ter acesso à história. Informação. Por isso que é tão importante ter acesso à informação, a livros, incentivar livros em vez de armas. Porque senão você cria analfabetos políticos e que estão nas redes sociais compartilhando coisas que não são reais. E aí, por isso, a gente viveu o que a gente viveu, né, nos últimos 4 anos. Ministro, tu és um canceriano. Sou. Por isso, Na essa essência. coisa tão... Como é que é pra gente? Eu sou canceriana também, eu sou muito emotiva, eu sou muito apaixonada. E tu falaste aqui com muito carinho desse teu lar, dessa tua família. Como é que é hoje, tá? Nessa vida política, que é uma loucura. Eu ia te perguntar assim, onde tu estavas ontem, né? Porque ontem a gente marcou um horário e aí a gente não conseguiu fazer essa entrevista nesse horário e remarcou para hoje. Como é conciliar essa coisa desse coração, né? Dessa coisa de lar com essa vida louca que é essa política? Mário, realmente essa coisa, enfim, esse presente que eu ganhei, enfim, de estar à frente do Ministério das Cidades, assim, no sentido assim, essa bênção, né? Essa oportunidade de poder ajudar tanta gente e essa coisa de você precisa estar nas cidades. Então, por exemplo, só para você entender assim, um pouco essa rotina, assim, né? Eu vim de São Paulo ontem, vim para cá, voltar para casa, eu já estava com saudade de casa, voltei para casa e aí volto, eu saio de domingo para segunda às 4 da manhã para Brasília. Na quarta-feira eu vou para Porto Velho. E na sexta eu vou para Vitória, no Espírito Santo. De Vitória sigo para Belém e segunda-feira já volto de novo para Brasília. Enfim, então, e a minha família ainda não foi para Brasília. Então isso está me deixando... Se eu dissesse assim, você vai dizer assim, já deve ter alguma coisa que não está legal. É só isso, assim, sabe? Essa distância da família, assim. Porque é um sonho que eu estou hoje vivenciando, poder ajudar tanta gente. Olha, Mari, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente entrega uma casa para uma família, é uma energia. Eu choro logo. É uma energia. Eu sou canceriana raiz, eu começo logo a chorar. Mari, é uma energia, Mari. Então, por isso que eu digo assim para você, quando eu falo que é um presente, Mari, que essa energia que a gente recebe das pessoas, Mari, tem preço, né, Mari? Então, você que é canceriana sabe bem o que é isso. Assim, Mari, eu vou contar uma coisa aqui que agora me perguntaram, a sua colega me perguntou uma coisa que as pessoas não sabem, assim, eu durmo de conchinha com a Laís todo dia. Ela tá aqui, não te deixa mentir. Tá ali. Eu durmo de conchinha, Mari, e eu vou dizer para você assim, eu tô há 10 meses, Mari, que eu tento encontrar essa conchinha na cama lá em Brasília e não encontro, e aí o sono nunca eu vou dizer, eu não me acostumei ainda, e eu acho que passou 10 meses, eu acho que eu não vou me acostumar a não dormir de conchinha com a Laís. Então eu tenho dito, hoje mesmo quando eu acordei em casa, eu disse assim para ela, amor, chega. Vamos, faça as malas, venha. Chega, eu não aguento mais ficar longe de vocês têm que ir para Brasília comigo, eu quero conseguir dormir, eu disse para ela. Ministro, vamos fazer aqui um bate-bola para a gente finalizar, porque se deixar, a gente fica aqui a tarde inteira conversando. Tá tão gostoso esse papo. Muita coisa da sua vida, muita coisa sobre essa Belém que a gente sonha, que a gente vai cobrar e que a gente cobra pelo BT Amazônia, principalmente porque a gente está muito conectado com as comunidades tradicionais, com os povos originários, e a gente não abre mão de lutar pelo direito daqueles a quem a Amazônia pertence de fato. Ministro, vamos fazer um bate-bola? Eu vou falar uma palavra e aí tu vai me dizer o que é que vem na tua cabeça. Tá bom? Ervas do Ver-o-Peso. Cara, eu adoro cozinhar. Então, vou dizer para você o seguinte, assim, e a nossa culinária, Mari, para mim, assim, é uma coisa que é muito, 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 muito presente, até porque a Laís, ela adora ver aquela mesa, sabe, assim, sempre com a maniçoba, o pato no tucupi. Então, essa coisa da nossa culinária é muito, muito forte na minha casa. Vou dizer para você, assim, que... E não vou aqui fazer mentira, não, porque como a mamãe não tinha tempo, porque a mamãe estava o tempo todo viajando, essa coisa não é uma... motivos óbvios. Então, a maniçoba e o pato no tucupi em casa, quando eu era criança, era só
sempre no Sírio, enfim, em datas especiais. Lá em casa, agora com a Laís, não é não. É tipo assim... Mesmo? É uma casa que maniçoba e pato é frequente na mesa. Muito, 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 muito mais. Mari, não tem um mês, assim, que não tenha, assim... Um mês não como, assim, não tem, assim, em 15 dias, não tem, assim, um dia que eu não vou chegar lá em casa, assim, e o almoço é o pato no tucupi. Que delícia. É o paraense raiz mesmo, né? Ministro, sorvete de tapioca. Amo, sou apaixonado. E vou dizer uma coisa para você, o nosso sorvete é muito famoso, viu? Lá em Brasília, o presidente Lula diz assim para mim, Jade, eu tenho um pedido para te fazer. Eu digo, não, presidente. O isopor. Eu preciso do isopor do carimbó. Sorvete da Cairu, o carimbó. Você tem que trazer para mim. Eu digo, sim, a Janja é a mesma coisa, assim. Não, Jade, você vai me trazer o carimbó. Eu digo, não. E você sabe, né? A gente é super orgulhoso. Nossa, a gente adora. A gente adora levar as coisas daqui, né? Adora levar peixe, adora levar o pato no tucupi. Isso é uma coisa que a gente fica... Então a gente se enche de orgulho da nossa cultura, da nossa gastronomia, né? Joelma. É muito legal, né? Eu adoro música. Primeiro que eu adoro dançar, essa é a primeira coisa. É mesmo, a gente viu recentemente o Helder dançando com a Dani, ele leva jeito ali no brega, então, né? No carimbó também. Depois você entra lá na minha rede social. Não, a gente já viu o carimbó, eu não vi brega ainda. Então, Laís, a gente tem que mostrar que a gente também sabe dançar brega também. Exatamente, não pode ficar para trás. Dona Onete. Dona Onete é um símbolo pra gente. Eu estive agora com ela lá no Sírio, lá na varanda da Fafá. E ela é maravilhosa, né? Enfim, e até recentemente eu tenho um quadro na minha rede social, Mari, que eu falo das nossas... As pessoas, como tem muita gente que não é do Pará, né? Porque, enfim, o fato de ser ministro da cidade te dá essa amplitude nacional. Então eu tenho contado para as pessoas, né? Porque às vezes eu falo assim, um égua. Eu ia te perguntar. Então, eu falo sobre, eu chego lá, de repente eu tô conversando, cara, isso aqui tá com cheiro de pitiu e tal. Não, e assim, o égua é muito importante a gente pontuar isso, porque não é porque a gente tem vergonha de falar o égua, é porque como fora as pessoas não conhecem, eu tenho que explicar. Então, eu estava falando com uma monitora de um trabalho que eu estou fazendo, e ela falou assim, a gente consegue tal horário. Eu falei, nossa, égua, que legal. Eu falei, não estou te chamando de égua. É bem por aí. É porque a gente usa isso muito, aqui. Muito. Então eu fiz recentemente, até recomendei para as pessoas a música que o Pichu ficou eternizado, né? Então eu disse para eles, olha, tem que ouvir, pessoal, a música da Dona Onete lá, que fala do Pichu. Tem que explicar, é meio um dicionário paraense. Tem mais coisa aí, viu? Essa semana tem eu vou fazer mais uma palavrinha das nossas. A gente viu esse quadro, bem legal, bem legal. Marajó. Marajó para nós, além da cultura que o Marajó tem, o Marajó é muito presente, né, na nossa vida, enfim, porque o papai sempre levou muito a gente, e a cultura marajoara é muito presente dentro da minha trajetória de infância. E tem um amigo, né, agora ele é conselheiro do Tribunal de Contas, o Fernando, e o Fernando sempre trazia muito essa coisa para dentro de casa, até porque ele foi desde muito jovem, né, começou a trabalhar com o meu pai, e ele sempre trouxe isso muito para dentro, né, então isso é muito frequente, né, a gente ir para lá com a tia Eunice, a mãe dele, com o tio Eduardo, o pai dele. E eu fiz questão, Mari, de levar meus filhos para entender o que era isso, porque acaba que essa coisa da rotina do telefone, essa coisa a gente acaba perdendo essa coisa de você entender. E aí, para eles, eu levei os meus meninos para lá para eles poderem entender o que era o Marajó, a sua cultura, a questão da natureza e essa coisa da convivência do caboclo marajoara com a natureza e com a sua cultura e com tudo aquela com a sua ancestralidade. Então, isso para o Marajó, para mim, é uma coisa que ele precisa não só ser reconhecido por nós, como ser reconhecido pelo mundo. E acho que a COP vai ter um papel muito importante nesse processo, porque as nossas cidades aqui do entorno, seja Salinas, Alter do Chão, Marajó, enfim, tudo vai ter uma visão diferente, porque, como eu disse para você, o mundo vai estar olhando para Belém, o mundo vai estar olhando para o Pará. Helder Barbalho. Meu irmão, meu amigo. E assim, vocês brigavam quando vocês eram pequenos? Mari, como todo irmão, a gente se estapeava total. E sempre fomos assim. Porque o que acontece, Mari?
essa coisa do trabalho da mamãe e do papai, eles, ao mesmo tempo que eles eram muito presentes na vida da gente, eles tinham muitos aqueles hiatos de presença. Então isso fazia com que a gente estivesse muito próximo. E você ter só dois irmãos, né? Depois o papai, no segundo casamento, teve o Daniel e a Giovana, mas essa coisa da convivência, era muito intensa essa convivência minha e do Helder. E da gente desde brincar de bonequinho, da gente brincar de videogame, da gente ser apaixonado pelos nossos times de futebol, ser apaixonado pelo Remo, ser apaixonado pelo Flamengo, pelo São Paulo. Enfim, a gente curtia muito ir para o campo de futebol, jogar bola. A gente jogava, Mari, a gente jogava bola, não vou mentir, Mari, todo dia, Mari. Mesmo? Mari, todo de segunda a segunda, Mari. Jogavam bola mesmo ou chutavam canela? Não, o Helder era goleiro. Ah, tá. O Helder era goleiro. Hoje em dia ele é atacante, até tem uns vídeos aí que tem aí na internet aí, que o Helder agora virou atacante, mas ele era um goleiraço, assim, agarrava bem pra caramba. E eu era goleiro do futebol de salão, aí jogava na escola, enfim, então a gente sempre foi muito próximo, muito junto. Acabou que a gente acaba agora trabalhando juntos, né? Então, podendo deixar um legado para o nosso estado, né? E para a nossa cidade. Então isso, a gente, Mário, pode dizer assim, a gente não é só... Porque tem irmão, né? E a gente, eu mais do que irmão, eu posso ser assim, o Helder é meu amigo, acho que é diferente. A gente tem uma cumplicidade, e assim, para você entender assim, a cumplicidade da gente, tem um presente que ele me deu, que eu sou padrinho dos 3 filhos dele. E eu sei o quanto o Helder ama os filhos dele. E ele ter me escolhido para ser o padrinho dos 3 filhos dele, para mim, isso mostra enfim, essa intensidade dessa relação da gente, né? Jader Filho, quero te agradecer por essa conversa, quero te agradecer por ter oferecido o teu tempo para estar aqui conosco, para falar desse tema tão importante que é a COP30. A gente está muito feliz com esses acontecimentos todos em Belém. A gente que trabalha com notícia o tempo inteiro, tu sabes muito bem como é isso. Ouvir que as pessoas Somos coleguinha, né? Então, pois é, somos colegas de imprensa. A gente já começa a ouvir que as pessoas estão entendendo nas periferias o que é a COP, o tipo de movimento que a COP vai gerar na cidade, como, por exemplo, emprego em hotelaria, em entretenimento, oportunidades. Então, estar aqui podendo conversar contigo é muito importante para que fique mais claro, cada vez mais claro, para todos vocês nas nossas multiplataformas a importância desse evento. E aí eu quero finalizar pedindo para que você faça um convite para as pessoas que não conhecem Belém ou que já conhecem para virem a Belém da COP30. Aqui, eu tenho certeza absoluta que se você vier para Belém, não só na COP30, mas, enfim, conhecer essa cidade, você vai ter, primeiro, a melhor culinária do mundo, uma das melhores culturas do mundo e um povo maravilhoso. E eu tenho certeza absoluta que nós faremos a COP, não vai ter lugar no mundo, não vai ter COP mais importante se a gente quer de fato discutir a natureza do que discutir naquele que é o principal tema que as pessoas têm discutido em todas as COPs, que é a Amazônia. Então é importante que o mundo venha conhecer uma cidade amazônica. E não poderia ser melhor essa escolha do que escolher da minha Belém. Eu tenho certeza que Belém vai fazer um papel belíssimo, a gente vai receber muito bem e o mundo vai entender a importância, a potência que são as cidades amazônicas a partir de Belém do Pará. A gente agradece a você que nos acompanha em todas as nossas multiplataformas, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, no portal. Eu sei que cada um de vocês, cada uma das nossas audiências são importantíssimas para nós. Então não importa onde você acompanha a gente, o que importa é ouvir a sua opinião. Então a gente quer saber quem é que você quer que seja entrevistado aqui no Belém da COP30. Tchau, tchau!